Aqui quero me dizer, ilustre, que nunca houve uma época em que a terra nunca ficou sem profeta. Há aqueles momentos de transição de um profeta para outro, por exemplo. Então como podemos agir? Por exemplo, aqui o William Branham morreu em 1965. Sim. E o irmão Felipe começou o seu ministério em 2002, né? Sim. Mas já sim. 37 anos. Agora, como fica essa terra, como fica nessa perspectiva, nesse modelo que vocês traçaram de que deve existir um profeta vivo? Como é que a salvação deve ser conduzida? Sim. Como é que... Como é que as pessoas serão salvas? Por exemplo, se Cacó Felipe morre hoje e passa 200 anos sem Deus enviar outro profeta vivo para nessa geração, como é que aquelas pessoas serão salvas? Então, é bem natural e espiritual. É que nem quando um pai de casa ele vai sair daí e que ele vai fazer uma viagem distante, ele pode encarregar aí a autoridade que ele tinha um filho, enquanto ele vai até o retorno dele. É da mesma maneira como Jesus Cristo havia feito para com Pedro. Tá certo. Então vai dar recomendações. É isso? Sim. Então, quando ele dá recomendações, e é através das recomendações que o povo deve seguir, logo, o que ele disse no capítulo 13. Eu ainda não terminei. Sim, mas prossiga. Sei que o argumento será o mesmo, não é mesmo? Agora, Jesus não confiou a um grupo de indivíduos. Confiou a um homem que foi Pedro. E ele disse: olha, Pedro, tu me amas e assim diante, apacendo o meu rebanho, as minhas ovelhas. E ele disse que darei o reino dos céus. Então, é com Pedro que Jesus Cristo deixou aquela autoridade. Na esperança de que na vinda do outro profeta, então Pedro ia reconhecer esse outro profeta e deixar o espaço para ele. Então, é que nem uma corrida de estafeta. Quando nós entregamos o pau para alguém, né? Talvez esse é apenas um intermediário para levar o pau para o outro. Então, aquele quando vem, ele toma o pau e continua. Então, é dessa maneira também. E mesmo o profeta Cacó Felipe já havia dito de hoje, na minha morte, eu não posso amar Martins, que vai guiar o povo até o outro profeta que virá para os mim. Tá bom. Tá bom. Cacó 13, versículo 31, diz assim: durante 4 anos, um muçulmano era como meu pai. Ele já era cego quando ele me acolheu em sua casa. E foi pela minha voz que ele me reconhecia. E eu falei a sua língua, porque aquela, entre as suas mulheres que me cuidava, não compreendia francês. Mas eu não sou nem cristão, nem muçulmano, e não é a Bíblia ou o Alcorão que guia os meus passos. E aquele que crê em mim não se torna cristão, mas ele tornam-se discípulos do profeta vivo do seu tempo. Um livro ou um cadáver não pode ser profeta ou guia de um vivo. Entenda? Agora, estamos a falar, o ilustre disse que tem um discípulo, apóstolo, que será entregue a mensagem para guiar o povo. Até que aparece não será entregue a mensagem, não. Estou a dizer dar essas recomendações à espera de outro profeta, certo? Não estou a compreender. A recomendação. O ilustre disse. Alô? O ilustre disse aqui que de Felipe, ele já indicou a pessoa que vai ficar, que vai deixar essas recomendações para conduzir o povo à espera de um outro profeta. Okay. Até aí estamos juntos. Sim. E aqui consta que não é a mensagem em si que o profeta traz, não é o quê? Não é o livro que guia, porém, e também não é aquele cadáver que guia, porém é um profeta vivo. Aquela matéria, aquele carne ali, daquele Cacó Felipe, é que guia, não é o que necessariamente o que ele traz.
Se não é a mensagem que guia, é o profeta vivo que guia, implica que depois da morte de Cacó Filipe, não pode existir nenhuma orientação, porque se você seguir a orientação de Cacó Filipe, você está a se guiar não por profeta vivo, mas sim através de um cadáver. Dois, depois de... Depois... Sim, eu dizia que depois de Cacó Filipe, aqui se tem um versículo que diz que não é a mensagem em si que o profeta traz que orienta o povo, mas sim é você acreditar naquela pessoa viva do profeta da sua geração. Com isso, eu disse que nessa perspectiva de que não é a mensagem que guia, mas sim o profeta vivo, e você está dizendo depois de Cacó Filipe vai deixar as recomendações para um apóstolo, e é através desse apóstolo que as pessoas devem seguir, devem saber que as recomendações e o falar de que vocês devem esperar outro profeta faz parte da mensagem do profeta, E estamos a falar que não é essa mensagem que guia, mas sim deve existir aquela pessoa viva. Então, logo, não é, nesse caso, se é que ele vai deixar uma mensagem para guiar o povo, logo não é necessariamente um profeta vivo. Não, o profeta não vai deixar uma mensagem para guiar o povo, não. Ah, então isso aí de lhe esperar outro profeta é o quê? Essa esperança que você vai ter de que Deus vai enviar outro profeta, é o quê? Não é mensagem dele? Mas essa mensagem que vai nos guiar não é isso. Se você acredita nisso, isso de você acreditar de que aqui estou à espera do outro profeta que Deus vai enviar vivo, isso é a mensagem dele. Sim, porque o último profeta que vai estar na terra é mesmo este profeta cujo, talvez neste tempo, então o mundo vai parar. Este é o último profeta. Isto nós, os discípulos de Cacó Filipe, nós já temos isto, que nunca haverá o último profeta, até que enquanto o mundo continua, não haverá o último profeta. Tá bom, mas já percebeu a minha segunda questão? Sim, quando você diz, por exemplo, que o que vai nos guiar é a mensagem de que devem esperar outro profeta, não é exatamente assim. Tá bom, então o que é que vai te guiar depois de coisa, de Cacó Filipe? Tá ver? Então, deixa Pedro por enquanto. Como é que você vai se guiar? É para esclarecer. A ideia é esta, né? Não estamos à procura de razão, mas queremos óbvio, a ideia isso está claro, né? Sim. Então, agora, como é que você vai se salvar depois de amanhã Cacó Filipe perder a vida, sem rogar praga para ele? Como é que você vai se guiar? O que eu estava a dizer aqui é que nenhuma corrida de estafeta. O espírito que está em Cacó Filipe estará com aquele que ele vai designar para conduzir o povo ao outro profeta. Logo ele então, se estará com ele, tem todas as regalias dele também ser profeta? Não, ele não é um profeta. Tá bom. Então, se suponhamos que Cacó deixou aqui para o ilustre... já esqueci seu nome. Vamos dizer, deixou para coisa. Isto não é difícil de entender. Tá bom, deixou coisa para a ilustre Aleixo. Ele morreu, ao morrer disse que você, a partir de hoje, você que te deixa essas orientações. Para quem quer ser salvo, deve seguir essas orientações. Deixou, ele vazou. Porém, o apóstolo Aleixo não é eterno. Ele daqui, por exemplo, há 40 anos, ele morreu, sem antes vir aquele outro profeta. E o profeta foi enviado daqui a 200 anos. O profeta existir daqui a 200... Aconteceu? Não aconteceu? Aconteceu com quem? Vou te dizer agora mesmo. Chama-se, espera aí. Chama-se João Wesley Calvino. Depois de João Calvino veio alguém? João Wesley. E João Calvino tinha deixado as chaves do reino com quem? Você que deve responder isso. É João Calvino morreu em 1564 é que ele morreu. E a seguir vem esse João Wesley em 1703 que ele nasce. Logo estamos a ver aí 170 e tal anos
ou 140 e tal anos, se a memória não me traz. Quase 2 séculos, sem existir outro Tá profeta. bem, vamos fazer assim. Ainda é de ir procurar aí na história para compreender melhor se Está na puedes dizer capa do algo. teu livro, não precisa de história Não, ilustre. não, não, não. Não, até que aí na capa do livro, Ah, aí vem apenas os pais da era. Não vem lá todos os profetas que Deus mandou, não. ali, Porque Deus manda profetas por geração. Aí na capa do livro vem os pais da era. veja ali a coerência, até que depois de William, tá a data dele, é que aparece com Felipe. Então não sei qual é o problema Sim, dessa percepção. aí na capa do livro são os pais da era. Por Não são exemplo, os você. pais da era, porque existiram 7 eras da igreja, e aí são muitas eras. Sim. Ah, Aí no livro tem quantas pessoas? tá cheio aqui. Vou te falar já. Na capa do livro? Na capa de livro, temos aqui, Sim, começando você de estava a falar Paulo, da capa, né? Paulo, Irineu, temos esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com Cacô Felipe. Logo já faz as 7 eras que estás a falar. Na capa do livro? 11. Deixa eu ver. Sim. Olha só. Agora voltando Então, na questão, é de que daqui, depois de enviar 200 anos, essas pessoas aqui no meio e vocês vão se guiar com o quê? olha, eu talvez você não está não está querer entender. Agora, é assim, em cada era, fala-se de 7 eras de igreja. Certo. Cada era tem o pai da era. Mesmo no livro aí tem isto. Talvez você já viu como tem livro. Até já Tem li o pai da as era. 7 eras de coisa, William Branham. Sim, tá vendo? Então, William Branham, por exemplo, é o pai da 7ª era. Ele é o primeiro profeta que Deus enviou nesta 7ª era aqui. Tá vendo? Agora, Taku Felipe é um mensageiro dentro desta 7ª era. Mas o pai da era é William Branham, da mesma maneira também como o coisa, por exemplo, o John Wesley, né? John Wesley, ele foi o pai da 6ª era. Ah, tá Né? certo. Mas houveram por exemplo, Paulo era o pai da primeira era, mas depois de Paulo vieram outros mensageiros lá dentro. Tá certo, Lúcio, Então, estou a perceber. dentro de uma era há várias gerações e cada geração é um profeta. Mas o pai. Então, para o Oriente tem aquela raça amarela, tem na Europa a raça branca, isso meio-dia. Lá é ao amanhecer no Oriente. Temos aqui ao entardecer na América, que é coisa, raça vermelha, e ao anoitecer, que é Cacô Felipe. E sendo que William Branham está nesse intervalo, não acha que o que deveria pertencer a ser pai da era não seria Cacô Felipe que está no meio? Porque aqui são 4 eras divididas aqui. As 7 eras é a coisa que pregava William Branham, não é de Cacô Felipe. Deve perceber isso. De Cacô Felipe que traz primeiro esse amanhecer, e esse é o meio-dia, ao entardecer, na raça negra, anoitecer. Que é segundo o que ele diz, a sua interpretação de Mateus 24, 25, versículo 6. Mas você, para um muçulmano, está muito avançado para a Bíblia. Eu não sei. Mas avançado onde, ilustre? Não, honestamente, há muita gente mesmo, quer dizer, eu até não diria, há muita gente dentro do cristianismo nem sabe o que é isso de era mesmo. Nem sabe mesmo, são muito distantes mesmo. Porque mesmo os que estavam com William Branham, apesar de saberem as 7 eras, mas há muita coisa aí que eles nem sabem também. Mas é coisa tão óbvia, tão claro, não? Como? Mas são informações que estão disponíveis bem claras, né? Sim, é verdade. Mas é mais ou menos isso, ilustre. Que eu queria perceber que, para mim, isso de dizer, para mim, a salvação é a mensagem que o profeta traz, não basicamente aquele corpo, aquela matéria que vai apodrecer daqui a pouco.
Então, através dessa mensagem, a mensagem que te diz que você não deve transar com tua esposa acima de 4 vezes por semana. É a mensagem que vai te dizer que fazer coisa, a sodomia é crime. E é a mensagem que vai te dizer que você, segundo o que Cacó Felipe escreveu no portanto, no 129, dizendo que vocês negros sempre serão escravos dos brancos. É aquela mensagem que você seguir, e é aquilo que também Cacó Felipe disse, que, por exemplo, a tua mãe é inferior que cão, assim como ele disse também no Cacó 9, versículo 2. É através desses ensinamentos, se você seguir, por mais que ele seja morto, seja vivo, isso significa que se você seguir aquilo, ele mesmo morrendo, você vai saber o certo e o errado. Então, se é que é a mensagem que guia, logo temos nosso Alcorão e não precisamos de nenhum profeta vivo para nos guiar. Eu estou a compreender o que você está dizendo. Sim. Isso é correto, né? É correto. Só que o que acontece é que, se haver, por exemplo, mesmo as leis aqui em Moçambique, o fato de terem havido algumas leis nos dias de Samora Machel, aquilo não quer dizer que aquelas leis, algumas delas não podem ser revogadas ou melhoradas. Sim, pode. Tá vendo? De acordo com aquilo que a humanidade vai vivendo, tá vendo? Por exemplo, hoje, alguém não pode dizer que olha, eu não vou por máscara porque Samora Machel não disse aquilo. Não vai terminar tudo, ilustre. Você não vai terminar, por exemplo, até agora Cacó Felipe está... Sim, estou a compreender. Compreendo, até posso te explicar o que o ilustre queria dizer. Quer dizer que existiram leis, assim como isso eu concordo consigo, porque no tempo de Moisés, porque ele foi enviado para uma missão específica, é óbvio, ele não poderia abranger, tornar de forma abrangente a sua missão. Ele foi enviado para salvar os israelitas das garras de Faraó. Logo, ele não poderia vir mais tentar ou servir como guia do moçambicano que estava aqui. Jesus, segundo Mateus 24, versículo 15, aliás, Mateus 15, versículo 24, ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, é óbvio que ele não poderia também vir salvar os moçambicanos. Assim como também ilustra no João 9, versículo 5. Ele disse que eu sou a luz do mundo, na medida que eu estou no mundo. Isso implica que depois disso aí, ele não servirá mais como luz da própria humanidade. Então, vais ver que Noé foi enviado para alertar as pessoas do dilúvio, Lot, esse Ló, foi enviado para aquela sodomia lá. Vais ver que cada profeta tem uma missão específica. O único profeta, e Deus não poderia continuar ele como a sua inteira onisciência, ele poderia, e Deus enviava posteriormente profeta, não porque um profeta pregava algo diferente com o outro, porque o objetivo principal era monoteísmo, pregar a unicidade de Deus, e aquela missão específica. Então Deus é que manda o último profeta para selar tudo, revelar tudo que Deus pretende e que sempre vai se enquadrar em todas as eras, em todas as épocas, sem nenhuma adulteração, nenhuma alteração, sem nenhuma nada. Infelizmente, o nosso Cacó Felipe escreve lá dizendo que existiram versículos apagados no Alcorão, coisa que raios ultravioleta detectaram, uma coisa que não procede. Uma coisa 100% que não procede, porque o Alcorão, por mais que não estivesse escrito, nós decoramos todo o livro na cabeça, transcrever, tal igual com toda a perfeição. Então, ilustre, se apegar no profeta vivo da nossa geração, é se apegar numa teia de aranha, que qualquer lado, a aranha pensa que é uma teia forte, porém pode se derrubar. Por exemplo, quando ele mora amanhã, você não pode debater comigo porque não vais falar 2 vezes. Porque ali está escrito que você está a seguir um cadáver, por isso não vale a pena. E se ele amanhã morre, você vai falar o que comigo? Eu penso que você compreendeu bem o que vinha te falando.